Olá, alunos do oitavo ano. Vamos aí para nossa aula de geografia. Só colocando aqui uma questão, é que nós passamos aí uma semana sem colocar a aula de vocês, tá? A gente teve um probleminha, mas a gente vai repor essas aulas que a gente deixou de postar esses dias. Até o final do ano a gente vai estar repondo elas, tá bom? Vamos lá. Pegando o livro de vocês na página 128, né? Nós vamos trabalhar aí a economia dos Estados Unidos. Vamos ver o que diz aí, ó. Página 128. A indústria nos Estados Unidos. Durante a segunda Revolução Industrial, os Estados Unidos ampliaram a industrialização das áreas do norte e expandiram-na em direção a oeste e para algumas regiões do sul. Surgiam novas tecnologias como a energia elétrica, a siderurgia, o motor, a combustão e a máquina a vapor. Isso tudo por volta de 1870. A indústria estadunidense já superava a indústria inglesa. Então o que acontece? A expansão da indústria norte-americana se dá exatamente nesse segundo momento da Revolução Industrial, que é a chamada Segunda Revolução Industrial. E já nesse período, os Estados Unidos, ele se fortalece muito a sua indústria nacional e já supera até então o país mais industrializado do mundo, que era a Inglaterra, era o Reino Unido. No início do século XX, criaram-se grandes grupos de exploração e refino de petróleo. Houve o desenvolvimento da indústria automobilística, fatores fundamentais para o fortalecimento da economia do país. Olha, então aí os Estados Unidos, a sua economia, ela já era forte, né, lógico, mas ela se fortalece ainda mais no momento em que se começa a explorar o petróleo, tá? E automaticamente com o petróleo vem o motor de combustão. E isso faz com que a indústria automobilística ganhe destaque, tá? E fortalece ainda mais essa indústria americana. O espaço geográfico estadunidense foi sendo integrado em uma vasta área, em uma vasta rede de transporte. Olha, gente, para se desenvolver um lugar, para se industrializar uma região, é necessário que essa região tenha uma rede de transporte, ferrovias, rodovias, hidrovias, não interessa, tem que ter uma rede de transporte e energia, tá? Formada por aeroportos, ferrovia, rodovia. Então os Estados Unidos ele tem esses três modelos de via de transporte: rodovia, ferrovia e aeroportos. E também, lógico, integrado ao sistema de transporte, nós temos também o avanço das comunicações. Transporte e comunicação, gente, foram os dois fatores mais importantes para o desenvolvimento do capitalismo norte-americano. Transporte para levar o produto e a comunicação para fazer a propaganda, tá? Para fazer o marketing, para fazer os anúncios dos produtos. Continuando, tornou-se cada vez mais tenso o fluxo mundial de mercadoria e de pessoas, favorecendo a integração entre as regiões do país e também dos Estados Unidos com o mundo. Aí nós vamos ter o chamado cinturão fabril. Fabril vem de fábrica, tá? Então vamos lá. Então diz assim, ó: corresponde à área industrial mais antiga do país, esse cinturão fabril, estendendo-se do nordeste até os grandes lagos. Desde o final do século XVIII, muitas indústrias se instalaram nessa região em virtude da grande oferta de carvão e minério de ferro. Vocês têm uma ideia, ou seja, a indústria ela também tinha esses pontos estratégicos, tá? Qual era os dois principais produtos? Ou seja,
o minério de ferro para fazer os produtos, e o carvão mineral, que era a fonte de energia. Gerava energia para movimentar as máquinas da indústria, era movimentada através da energia gerada pela queima do carvão mineral. Então as indústrias se localizaram aí nessa região dos Estados Unidos, está o cinturão fabril, tá? Que vai desde o Nordeste, que vai desde o Nordeste americano até os chamados Grandes Lagos. Aí no mapa embaixo tem mais ou menos aí esta região. Então, e nessa região se destacou também, ó, a siderurgia, o metalúrgico, o químico, naval, aeronáutico, informática e a indústria também automobilística. Entre as décadas de 50 e 60, a concorrência com a indústria automobilística japonesa provocou um processo de desindustrialização. É aquela que vocês, não sei se vocês já viram, acho que não. Vamos ver no... Não, vocês já viram sim. Que é a questão do Fordismo e do Toyotismo, tá? A indústria japonesa, ela, de uma certa forma, ela foi uma grande concorrente com a indústria automobilística norte-americana. Então nós temos também aí nessa região, a partir da década de 1980, esta região, em razão dessa desindustrialização, ou seja, foi conhecida como Rust Belt, ou seja, cinturão da ferrugem. Por quê? Porque estava tudo se acabando. A industrialização norte-americana estava ficando mais fraca. Na costa oeste, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos projetos de industrialização aconteceu, que ficou conhecido como Cinturão do Sul. Nessa região, as empresas de informáticas, tecnologia e armamento ganham destaque. Aí nós temos também, lá na página 130, pessoal, nós vamos ter a agricultura e pecuária norte-americana. Vamos ver o que diz aí. Primeira coisa é uma pecuária, né? Como diz aí, uma agricultura. Eita, que o sono tá grande. É uma agricultura altamente mecanizada, utiliza-se tecnologia de ponta chamada biotecnologia, ou seja, o melhoramento genético de planta, de tudo, e tem o que? Uma alta produtividade. Esses são alguns pontos que a gente tem que saber. Nas regiões mais áridas, como é a questão da costa oeste e sul, né, onde o clima apresenta temperaturas elevadas, frutas e hortaliças são produzidas em áreas menores, com emprego de técnicas de irrigação. Na Flórida, a laranja é o principal produto, impulsionando a agroindústria do setor. Então aí vocês veem também que os Estados Unidos se destacam muito nessa questão da agricultura, tá? Nós temos o cinturão agropecuário, né? Que é o plantátil. O que é o plantátil, pessoal? O plantátil, ela é o cultivo de apenas uma tipo de planta, uma cultura só, como é chamado. No caso da soja, no caso dos Estados Unidos, o milho, que o milho lá tem uma grande importância na cadeia alimentar do povo norte-americano, tá? Então, no caso do milho. Então, o plantátil aí, ele é muito utilizado principalmente para exportação. São as grandes plantações, é o agronegócio aqui do Brasil, que é chamado de agronegócio aqui no Brasil. No entanto, observa-se uma tendência ao longo dos anos da diminuição do número de fazendas, de fazendas familiares, e o aumento da concentração da produção de grandes corporações. Então, o cowboy, como era conhecido, ou seja, o pequeno produtor norte-americano, que seria aqui para a gente a chamada
agricultura familiar, lá eles estão passando por um processo de ir diminuindo as pequenas fazendas, onde tinha aqueles fazendeiros norte-americanos, tá? Geralmente usava chapéu, bota, que deu a origem ao country. Eles cada vez diminuindo a sua participação na produção agrícola norte-americana e cada vez mais a indústria do campo tomando conta. Ou seja, é a produção agropecuária, que até então era feita por famílias, agora ela entra no modelo capitalista de corporações, ou seja, como se fossem grandes empresas. A agropecuária nos Estados Unidos está organizada por áreas especializadas, tá? Aí nós temos o que? Os principais cinturões agropecuários são cinturão do milho, cinturão do trigo, cinturão do algodão, cinturão do laticínio e cinturão da fruticultura e cinturão da pecuária. Eles são organizados dessa forma. Então cada região dessa aí vai ter especificamente uma produzir um desses produtos. Setor de comércio e serviço, né? Para vocês terem uma ideia, o setor de serviço de comércio e serviço norte-americano, ele vai corresponder a 80% do PIB norte-americano. O que é o setor de serviço, gente? Ó, na economia nós temos 3 setores, né? Nós temos o setor primário, que é o setor de matéria-prima, né? É o extrativismo, é onde as pessoas vão explorar os produtos direto da natureza, extrair. Nós temos o segundo setor, que é o setor industrial, que é onde você vai transformar essa matéria-prima. E nós temos o terceiro setor, que é o setor de serviço, onde você vai comercializar os produtos industrializados e onde você também vai buscar alguns serviços como banco, hospitais, comércio e etc. Esse terceiro setor, tá? O setor de comércio e serviço, ele corresponde a 80% da riqueza norte-americana, tá? Aí nós temos o que? Nós temos, com a globalização da economia, cidades como Nova York, Los Angeles, Chicago, Filadélfia, passaram a sediar empresas do setor financeiro de prestação de serviços altamente especializada com atuação mundial. Muitas empresas inovadoras, especialmente as do ramo de tecnologia, informática. Então o que acontece? Aqui o setor de serviço, ele presta serviço de informática, de banco, de hospitais, de comércio, de posto de gasolina, de farmácia, de tudo aquilo que você vai precisar é no setor de serviço. Tudo aquilo que você vai precisar, você vai comprar, você vai utilizar, é no setor de serviço, no terceiro setor. Por isso, ele corresponde a 80% de toda a riqueza norte-americana, pessoal. As empresas estadunidenses pelo mundo, né, um poder econômico. Os Estados Unidos tem muitas multinacionais. A mais conhecida dela, a Coca-Cola. Nós temos a GM, nós temos aí a Microsoft, né, as gigantes do mundo da informática, como a Google, como o Facebook. Então todas as empresas com atuação no mundo inteiro, elas estão localizadas nos Estados Unidos. E finalizando nossa aula, vocês façam a atividade da página 133 e me devolva no PV, senão vocês ficam sem nota. Tá ok, pessoal? Bons estudos, bom trabalho e tenham todos um ótimo final de semana.